levitas, que são da tribo sacerdotal de Moisés, de Miriam e Arão, com sua missão bem pastoral. Em sua voz ouve-se a voz de Moisés pra dar. Deuteronômio é a palavra, luz para o povo caminhar. La la la, la la la, la la la. Sim, ó Israel, ouviste a Deus, guardaste aliança e fé, sendo fiel, ganhaste o chão que te mostrou teu Deus Javé. Hoje é, porém, nova libertação. O Deus amor em Jesus Cristo mostrou seu rosto com paixão. La la la, la la la, la la la. Não foi para si, foi para nós que Deus sonhou. Este mundo somos chamados a bem cuidar do lar comum que Ele criou. Eu na aliança, dizendo logo um sim. Já começamos, muito erramos, mas só se aprende, é mesmo assim. La la la, la la la, la la la. Ó, pelos impérios de ontem e de hoje, quanta opressão já sofreu a humanidade, jugo pesado de escravidão. Há dois caminhos a escolher, o da justiça e paz, ou o caminho da violência, do egoísmo só desfaz. La la la, la la la, la la la. Luz que Deus acende de cada um no coração já brilhou, porém precisa ser protegida da escuridão dos vendavais, mitos sociais, pois a ambição seduz. Vem destas feras o sol se põe, mas logo a aurora vem reluz. La la la, la la la, la la la. Sim, Deus é um só, mas Ele fala a cada um de seu jeito, sabe entender cada cultura como ninguém. Sendo pai e mãe, sabe esperar, na hora Ele chamou. Abre os seus braços a quem voltou, pediu respeito a quem ficou. La la la, la la la, la la la. No CEBI, a gente tem o costume de estudar o livro da Bíblia que a CNBB indica para o mês da Bíblia, e alguns autores, como já foi falado, escrevem o livro chamado Texto Base. Esse livro é um livro que é mais aprofundado para quem quer ir mais fundo na reflexão sobre o livro, mas nós também nos preocupamos de fazer uma cartilha que não é menos profunda,
mas que é mais facilitada com as ideias centrais, porque essas ideias todas são resumidas em apenas 4 encontros e uma celebração, mas isso é para dar ao pessoal dos grupos de reflexão, dos círculos bíblicos, o direito de entenderem melhor o Deuteronômio e de ir nessas questões mais fundas, que normalmente não são esclarecidas para nós. Então, a reunião do Círculo Bíblico do mês da Bíblia é para isso. E eu queria lembrar que esse livrinho da cartilha tem o tema geral do livro do Deuteronômio, que é assim: Deuteronômio, um grito por justiça, resgatando ideais do êxodo em tempos de opressão. Então, com esse título geral, cada ano um grupo se responsabiliza por fazer essa cartilha. Dessa vez, quem se responsabilizou foi o grupo do Vale do Aço. Então, lá no Vale do Aço, eles se dividiram em grupos, tiveram a orientação do pastor Clay e de outras pessoas, e cada grupo preparou um dos encontros da cartilha. Foi um trabalho muito bonito, que foi feito cada grupo do seu lado, e que depois, quando foram ajuntados, a gente viu que tinha uma linha de fundo, que quando eu vi para fazer a revisão da cartilha, eu falei, gente, parece que vocês fizeram junto essa cartilha. E eles falaram, não, isso então é o Espírito Santo, que nos inspirou para poder fazer uma cartilha unificada e apresentar essa cartilha. A cartilha foi feita no fim do ano passado. E no fim do ano passado, e até fevereiro deste ano, quando ela foi completada e quando ela ficou pronta para ir para a grade. Claro, ninguém imaginava que daí a pouquinhos dias ou meses, nós estaríamos passando por uma outra situação que ninguém esperava passar. Essa da pandemia, não é? E a pandemia do vírus, do coronavírus, e a outra pandemia política que nós enfrentamos no Brasil, infelizmente, e que realmente nos decepciona, nos indigna, traz muita indignação para todo mundo, porque junto com o grande problema da saúde, nós ainda estamos tendo e vamos ter ainda consequências fortíssimas desse momento da nossa história, que é como um túnel escuro, não é? E que mistura tantas crises ao mesmo tempo. Então, nos fatos da vida, da cartilha, não tem nada dessa situação, porque ninguém podia imaginar. Agora, é claro que quando a gente for fazer os encontros, for ler os textos do Deuteronômio, nós vamos ver que tem tudo a ver com essa nossa realidade de hoje. E vamos buscar a luz desses textos do Deuteronômio para reforçar a nossa caminhada, não é? Como povo de Deus consciente, que não se deixa manipular por uma leitura fundamentalista da Bíblia. Então, esse grupo do Vale do Aço fez uma apresentação dessa cartilha como se fosse um brinde, um presente para todos os grupos, e nesse início da apresentação, eles escolheram um versículo da Bíblia, que é muito importante no livro do Deuteronômio, que a gente já escutou muitas vezes, até sem saber que isso está no Deuteronômio. E é assim, é a profissão de fé de Israel. Até nas portas, nos lugares por onde passa, tem essa frase, esses versículos da Bíblia escritos, o povo passa e bate a mão ali para lembrar e nunca esquecer esse versículo. E é o seguinte, está no Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 e 5. Escuta, Israel, Javé é o nosso Deus. Javé é um. O Gilvander falou que no Deuteronômio há um combate à idolatria, não é? Portanto, ame a Javé, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Isso é muito importante porque o judeu entendia isso assim: amar a Deus com todo o coração, afetivamente, não é? Amar a Deus com toda a tua alma, com aquilo que tem de mais fundo
em você e amar a Deus com todas as suas forças. Essa palavra aí, para dizer forças, é uma palavra que significa capacidade de aquisição, capacidade de compra. Então, significa que amar a Deus também implica mexer no bolso, também implica partilha real daquilo que a gente tem. Então, com essa palavra, que era a profissão de fé dos judeus, o grupo do Vale do Aço iniciou a apresentação que fez dessa cartilha, que tem 4 encontros. Eu vou resumir rapidamente o conteúdo de cada encontro, porque vocês vão, quem tiver condição de se reunir já em setembro, que eu não sei se isso vai ser possível, quem não tiver condição, tentar fazer isso também online, não sei, não é? Buscar criativamente algum jeito de fazer essa mensagem do Deuteronômio passar em frente, não é? E trazer força, iluminar a caminhada de tantas pessoas que estão assim agora nesse momento tão destruídas, com tanto sofrimento, tanta morte, tanta dificuldade econômica. Então, é essa luz que nós vamos buscar nessa palavra. Então, o primeiro encontro tem o título assim: Ativar a memória para ser fiel à aliança. Eu acho que isso já foi muito falado na questão aí na apresentação que a Marisa fez. E no livro da cartilha, o grupo escolheu principalmente 3 coisas importantes para lembrar, para fazer memória, né? A partir do livro do Deuteronômio. Uma coisa é o sentido verdadeiro da Páscoa, que significa passagem, saída do mundo da escravidão para o mundo da libertação, para um novo estilo de vida, não é? Que no caso foi o estilo de vida dos clãs, como a Marisa falou, não é? Chegando na Terra Prometida. Isso hoje tem uma luz muito importante para nós, porque fazer memória da Páscoa, dessa passagem da morte para a vida, da escravidão para a libertação, do egoísmo para a partilha, isso está totalmente atual para nós nesse momento de pandemia e quem sabe de pós-pandemia, não é? Para que possamos reconstruir uma sociedade baseada nesses princípios que nós temos no livro do Deuteronômio. Então, eles lembram o sentido da Páscoa, lembram o sentido do perdão, do convívio comunitário, da importância das relações fraternas, e lembra ainda a necessidade de um culto que seja verdadeiro, que não seja só focalizado no templo, que não seja só rito, mas que seja um culto a partir da vida, a partir da realidade do povo. Isso também nós experimentamos. Nesse tempo da pandemia, nós vimos que o templo não é o essencial. É importante, mas não é o essencial. Por quê? Nós fizemos uma experiência de viver em família ou de viver sozinho ou sozinha essa experiência de Deus, não é? Ajudados pelas paróquias que comunicavam a liturgia, por missas que foram celebradas sem a presença física de muitas pessoas. Então, isso faz a gente perceber que adorar e servir a Deus não é necessariamente no templo e exige de nós uma coerência de vida, não é? Que nos faz felizes e nos faz viver os princípios hoje, não é? Na nossa época do Novo Testamento, nos faz viver os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, isso está no primeiro encontro e por isso, nesse primeiro encontro, a proclamação da palavra é a Páscoa, o capítulo 12, a proclamação da Páscoa, e depois também o capítulo 16. Esses textos foram escolhidos pelo grupo que preparou esse encontro. Bom, o segundo encontro, como o tema central do Deuteronômio é o tema da justiça, e principalmente da nova justiça, não é? Que depois Jesus vai falar, que é uma justiça que vai além dessa dos fariseus, dos escribas e dos fariseus. Então, todos os 3 encontros seguintes têm como tema central a justiça.
a busca da justiça. E aí, o primeiro encontro liga justiça e economia. E traz um esclarecimento sobre o que é a economia do mercado e o que é a economia do reino. E hoje, também para nós, é um tema muito atual. Nós estamos falando muito agora na economia de Francisco Clara, que propõe, não é? E tinha proposto um encontro dos jovens economistas para pensar uma nova ordem econômica mundial e o que seria essa nova economia, a economia do reino. Então, aí nesse encontro a gente vai poder discutir muito isso, não é? E aquele texto que o Gilvander leu aí, que tem, está na introdução desse segundo encontro, que é não explore o assalariado. Bom, e não deixe o salário dele passar de um dia para o outro, porque faz falta, é o salário que ele tem para comer naquele dia, então tem que cuidar disso. E muitas outras coisas, muitas outras orientações. O terceiro encontro focaliza justiça e pobreza. E aí também o Gilvander esclareceu já, está no texto base. Quem quiser ler o artigo do Gilvander no texto base, tem muito a ver com esse encontro aqui da cartilha. E é esse de que empobrecidos não podem existir no meio do povo. E que a existência de pobre, ou melhor, de empobrecido, é a quebra da aliança com Deus. Então, os textos são muito fortes e tratam daquilo que a Marisa falou, do ano sabático, do perdão das dívidas, do descanso da terra. Isso tudo vai ser refletido nos grupos. Imaginem isso pensado nos dias de hoje, não é? Com toda essa acumulação que nós temos, com esses pouquíssimos ricos, concentrando a riqueza de muitíssimos pobres. Então, esse encontro dá uma reflexão muito forte e traz uma luz muito grande para a nossa situação e para, quem sabe, buscar saídas para um novo jeito de viver depois dessa pandemia. Nós aprendemos muitas lições. Aprendemos lições de solidariedade, principalmente no meio dos pobres, também solidariedade das empresas, que a gente pode colocar uma interrogação aí, não é? Mas, e muita partilha, especialmente entre os pobres, nas vilas, nas favelas. Então, quem sabe isso é um indício, é uma maneira de nos mostrar uma nova saída, um novo caminho, um novo sistema de vida. Bom, então, no quarto encontro é o tema da justiça e do meio ambiente. Então, lá no início do quarto encontro está escrito: a terra-mãe é ser vivo, precisa ser respeitada. E aí entra aquilo que o Gilvander leu também, que tem em outras partes do texto básico, a questão da ecologia, da nova ecologia, como é que nós estamos aprendendo lições também, não é, com essa pandemia, e como que o planeta está modificado por causa da despoluição, e essas coisas que vão também nos fazer pensar como viver daqui para frente. Não é? É um grande alerta para nós. Então, nesse encontro, vão aparecer as normas sobre o meio ambiente, o cultivo da terra, o respeito aos animais. Então, os textos escolhidos para esse encontro, que estão no Deuteronômio 11 e 22, são textos muito bonitos, né? E que falam dessa justiça e do meio ambiente. O quinto encontro, que é a celebração final, esse encontro celebra, então, a aliança numa comunidade que pratica a justiça, é claro. Então, se nós vimos o que é que quebra a aliança, não é? E estamos buscando caminhos para recordar, fazer memória dessa aliança, para reorientar a nossa caminhada. Então, aí, nós, nessa celebração, podemos ver que compromissos nós precisamos assumir, não é? E todos os encontros nos chamam
para um compromisso de vida. No final do encontro, sempre propõe, não é, uma discussão sobre que compromisso de vida nós podemos assumir. E terminando cada encontro, nós esse ano fizemos uma proposta de uma leitura orante da Bíblia. No final de cada encontro, a gente propõe assim, leitura orante da Bíblia, sobre aquele texto mesmo que a gente refletiu no encontro, ou sobre outros textos correlacionados também. E a leitura orante da Bíblia tem uma metodologia própria. E aí a gente dá o exemplo dessa metodologia usando os textos que a gente refletiu nos encontros. É uma maneira de... O encontro é uma reflexão, tem oração, tem preces e tudo isso, mas depois, se a gente pega os textos e num tempo individual, pode ser também comunitário, mas de pelo menos 1 hora, a gente está escutando o que esse texto nos diz, não é? E então as perguntas são essas: o que diz o texto? O texto diz isso, eu não estou inventando nada. O texto está dizendo isso, que não pode haver povos entre vocês, ou que é preciso amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a força, com todo o seu poder aquisitivo também. Então, esse texto, o que ele diz? Do jeito que está na Bíblia. Depois, segundo momento, o que esse texto me diz pessoalmente? O que esse texto me diz? Ou diz a este grupo nosso? Né? Depois, um terceiro passo é o que esse texto me faz dizer a Deus. Então, diante desse texto que me propôs essas coisas todas, o que eu tenho a dizer a Deus? Então, aí é o meu momento profundo de oração, de interiorização e do meu contato, da minha experiência de Deus. O último passo dessa leitura é assim: como é que, saindo dessa oração que eu fiz, dessa leitura orante da Bíblia, como é que isso modifica o meu olhar e me faz ser uma pessoa contemplativa? Modifica o meu modo de ver a vida, o meu modo de ver as coisas, meu modo de ver o mundo, meu modo de ver a política, meu modo de ver a economia, meu modo de ver as pessoas. Então, à luz desse texto, eu tenho que sair com uma vista modificada, com um olhar modificado. E aí, por esse olhar, pautar o meu compromisso, não é? A partir daí. Então, descobrir nos encontros, com todos os passos que tem encontros, cantos. Aliás, tem um canto muito bonito que a irmã Marisa preparou, que fala tudo isso que nós falamos agora, está falado num canto, com várias estrofes, e esse canto também vocês vão ter. Agora eu queria, então, reforçar esse convite para que, de um jeito ou de outro, a gente torne essa mensagem, essa proposta do livro do Deuteronômio conhecida, não é? Torne essa proposta vivenciada, busque a luz para a nossa caminhada nesses textos que a cartilha propõe, e vamos seguindo em frente, não é? Com todos os desafios novos que nós temos daqui para frente. Então, que Deus nos ajude nessa caminhada, que o Espírito nos ilumine, não é? E nos disponha a criar, nos disponha a acolher o novo que está como desafio para nós nesse momento da nossa história. Muito obrigado, Julieta Amaral. Que beleza e que maravilha ver você apresentando a cartilha do SEB Minas para o mês da Bíblia desse ano 2020, sobre e a partir do livro Deuteronômio. Espero que agora, editando esse nosso trabalho, né, saia uma coisa que vai dar uma ideia, né, e vai motivar as pessoas a quererem dar uma leiturinha, né, na cartilha e no texto base, que é aí, com mais vagar, você pode apreciar esse livro do Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco, né?
mas talvez ele está mais para ser o primeiro livro dos livros históricos, né? O que vem depois dele, o Juízes, Reis, Josué e Samuel. Porque ele, na verdade, atravessou toda essa história até o exílio e o pós-exílio também. Tem essa colcha de retalhos que a Julieta falou, é como mesmo uma colcha de cama que vai da cabeça aos pés da história de Israel, né? E a história de Israel é o chão para todas as igrejas cristãs, não é? Nós somos um galho do judaísmo. O cristianismo, Jesus era um judeu e nós somos um galho do judaísmo que continuou a caminhada, né? E viu outras revelações sobre, por exemplo, a Deus e sobre Jesus, que infelizmente nos forçaram a não ser bem aceitos pelo tronco que nos deu origem. Mas quem sabe um dia nós consigamos, porque desde agora nós já somos bem unidos, né? O ecumenismo faz de nós a união, porque a união entre as religiões não é uma união de doutrina, é uma união de amor, de relação e de ação em prol do povo. Não é uma união em que todos tenham que pensar igual. Eu queria falar o seguinte, que nós estamos disponibilizando online essa reflexão toda, mas que o secretariado do CEBI tem esperança de que, passada essa crise e essa tanta coisa que estamos vivendo agora, que a gente vai poder imprimir tanto o texto base como a cartilha, para que os grupos possam ter em mãos essa cartilha para fazer as suas reuniões, né? Então, o secretariado do CEBI, em Belo Horizonte, está lá na Rua da Bahia, que tem endereço eletrônico e tem telefone, não é? Que vocês podem buscar essa cartilha impressa, também esse texto impresso, para poder também guardar e voltar a essa reflexão de vez em quando, que é muito iluminador. Aproveita aqui para também expressar nossa gratidão ao grupo do CEBI do Vale do Aço, na região de Ipatinga, ali que se dedicou com muito carinho e fez essa cartilha junto com a Julieta Amaral, junto com a Marisa Saboia, lembrando assim que o CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, né, está presente em todos os estados do Brasil, tem a sede nacional lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Aqui em Minas Gerais, nós temos, como a Julieta dizia, a sede estadual do CEBI Minas está na Rua da Bahia, 1148, 12º andar, sala 1215, edifício Marleta, no centro de Belo Horizonte, mas o CEBI Minas, Centro de Estudos Bíblicos, está presente em Belo Horizonte, a região metropolitana, está presente no Triângulo Mineiro, nas cidades de Uberlândia, Araguari, está presente na Zona da Mata, Juiz de Fora e outras cidades da Zona da Mata, está presente no sul de Minas, no Vale do Aço, e nós nos esforçamos há mais de 40 anos, o CEBI, também ainda com a presença do Frei Carlos Mestres e de tantos assessores e assessoras de formação bíblica pelo Brasil afora, propondo, assim, para que de fato aconteça a democratização da palavra de Deus, para que a Bíblia continue sendo lida de forma sensata, libertadora, comunitária, militante, transformadora e ecumênica. E a nossa gratidão também ao grupo de biblistas que há muitos anos, anualmente, se dedica para construir o texto base do mês da Bíblia, né? Esse ano que escreveram sobre o mês da Bíblia, sobre o livro do Deuteronômio. Nossa gratidão a Ieda Santos Leite, ao pastor Wester Clay Peixoto, eu também contribuí. Nossa gratidão a Vânia Fonseca, ao Frei Jacir de Freitas Faria. E lembrando que tem o site do CEBI Nacional, né? www.cebi.org.br.
e tem o site também do CEBI em Minas Gerais, que é cepimg.org.br. Julieta e Marisa, que a luz e a força divina continue nos guiando, nos protegendo e nos dando força. Um abração. Lá vem os levitas, que são da tribo sacerdotal, de Moisés, de Miriam e Arão, com sua missão bem pastoral. Em sua voz ouve-se a voz de Moisés brada. Deuteronômio é a palavra, luz para o povo caminhar. La la la, la la la, la la la. Sim, ó Israel, ouviste a Deus, guardaste aliança e fé, sendo fiel, ganhaste o chão que te mostrou teu Deus Javé. Hoje é, porém, nova libertação. O Deus amor em Jesus Cristo mostrou seu rosto com paixão. La la la, la la la, la la la. Não foi para si, foi para nós que Deus sonhou este mundo. Somos chamados a bem cuidar do lar comum que Ele criou. Eu na aliança, dizendo logo um sim. Já começamos, muito erramos, mas só se aprende é mesmo assim. La la la, la la la, la la la. Ó, pelos impérios de ontem e de hoje, quanta opressão já sofreu a humanidade, jugo pesado de escravidão. Há dois caminhos a escolher, o da justiça e paz, ou o caminho da violência, do egoísmo só desfaz. La la la, la la la, la la la. Luz que Deus acende de cada um no coração já brilhou, porém precisa ser protegida da escuridão, dos vendavais, mitos sociais, pois a ambição seduz. Vem bestas feras, o sol se põe, mas logo a aurora vem reluz. La la la, la la la, la la la. Sim, Deus é um só, mas Ele fala a cada um de seu jeito, sabe entender cada cultura como ninguém. Sendo pai e mãe, sabe esperar, na hora Ele chamou. Abre os seus braços a quem voltou, pediu respeito